Boa tarde, Macaé, boa tarde, Brasil, boa tarde, povo de Deus, boa tarde você que está acompanhando nosso programa. Está começando mais um programa Se Você Não Falar, Eu Falo. Nós estamos hoje aqui, nosso programa começando com força total, mais uma vez, essa quinta-feira, você nos dando aí a sua audiência, nós estamos entrando na sua casa. Deus te abençoe poderosamente. Está entrando no ar mais um programa Se Você Não Falar, Eu Falo. E juntos nós vamos até as 3 da tarde aqui debatendo. Vamos aqui chegar hoje. Nosso assunto hoje é um assunto muito bacana, porém um assunto muito polêmico. Lembra do de semana passada, né? Semana passada o negócio foi forte aqui, né, rapaz, semana passada... Estão prendendo a cadeira no chão porque estão boa. Estão botando até cinto de segurança. O pessoal que está vindo aqui. E só está vindo pastor. Que o negócio está forte. Então, você está assistindo, está começando a assistir mais um programa Se Você Não Falar, Eu Falo. Todo mundo fala aqui que hoje nós vamos... O negócio vai ser quente aqui. Boa tarde, Macaé. Boa tarde, Brasil. Vamos começar então, Wesley? Vamos começar. Lá? Hoje o nosso tema está quentíssimo, gente. Igreja versus política. Nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Está aí na tela aí, ó. Igreja versus política. Hoje, o que representa hoje a política dentro da igreja, ou a igreja dentro da política, enfim. A gente vê muita coisa acontecendo hoje no nosso meio hoje, e o negócio está meio complicado. Nós vamos tentar aqui esclarecer hoje para toda a população, para todo mundo que está assistindo o nosso programa que está entrando no ar agora, você que está chegando, já ligando sua televisão, correndo, chega correndo aí rapidinho, liga a TV e nós estamos juntos aí com nossos convidados. Eu quero deixar o pastor Wesley, nós aqui, todo mundo à vontade, eu vou apresentar os nossos convidados, né? Vou pedir a câmera para abrir aí e nós vamos apresentar. Tá aqui, ó, tá aqui comigo, pastor Sandro, Igreja Betel, tá aqui, obrigado, pastor, Deus abençoe, tá aqui com a gente. Amém. Deus abençoe. Está aqui o nosso amado pastor, pastorzão George, da DAV do Lagomar. Amém. Deus abençoe, Deus. Obrigado. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. E está aqui o obreiro Rogério também, que vai estar participando desse debate junto com a gente. E não pode faltar também, obrigado, meu amigo pastor Wesley, junto com nós aqui. Legal, valeu, estamos juntos. Bacana? Podemos começar então? Chuta a bola. Pegando fogo? E chuta pro mato que é jogo do campeonato. Vamos que vamos então. Olha, nossa primeira pergunta hoje... Traz pra cá, Câmara, nossa primeira pergunta hoje. Pergunta assim. Peraí, calma, não. WhatsApp. Rapaz, manda pra nós aqui a sua pergunta. Se você quer fazer a pergunta para um político da sua igreja, mas você tá um pouquinho sem coragem, porque o cara é carrancudo, manda pra nós aqui que nós vamos jogar no ar. Vamos solucionar o problema. Política e igreja, caminha junto? Vamos ver isso aí. Tá na tela aí, ó. Nosso zap aí, ó. 999201919. Anotou aí? Tá ligado aqui o zap aqui. Você pode mandar a sua pergunta que nós vamos responder ao vivo aqui no nosso programa. Tá na tela. 999201919. Tá aí na tela aí o nosso WhatsApp aqui para você mandar para cá a sua pergunta. Mas vamos que vamos agora na nossa primeira pergunta. Essa primeira pergunta eu quero fazer aqui pro meu amigo pastor Sandro. Nós vamos debater aqui. Né? Nossa primeira pergunta é o seguinte, pastor Sandro. Pastor pode ser político? Começando o programa aí, se você não falar, eu falo. Vamos lá. E se você não falar, eu falo. Vai falar, pastorzão? Eita. Bom, boa tarde a todos aí que estão nos vendo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Pastores. Legal. Né? E vamos lá. Pastor pode ser político? Pode ser. A gente tem visto isso aí constantemente, né? Toda hora, a todo momento. E, infelizmente, o que se ouve, o que se vê, não são boas coisas. Mas, vamos lá. Eu creio que, conforme eu tenho lido e meditado na palavra, pastorzão, eu tenho visto dentro da Bíblia que muitos homens foram chamados, inclusive para a liderança de nação na área política. É algo que eu gosto sempre de falar, isso é bom até no início logo. Né? Nós sabemos que o assunto mais falado na Bíblia é amor. O segundo é política. É isso aí. E o terceiro é dinheiro. E o terceiro é dinheiro. Então não tem como a gente não falar de política. Bom, mas vou dar uma palavra curta sobre o pastor. Eu penso o seguinte: o pastor, ele não nasceu para ser político. Mas um político pode se tornar um pastor, creio nisso. Agora, se um pastor entende que
ele recebeu uma direção de Deus para assumir um cargo político, para que ele faça isso com integridade, tá? Eu creio que ele vai precisar abrir mão desse cargo dele, ou desse chamado, porque vai ser complicado hoje. Vou fazer uma pergunta, então, dentro da pergunta. Isso. Pastor George, se o pastor, ele entende que foi chamado por Deus, e aí, de repente, ele pega e é chamado para a política, como que fica depois esse chamado de Deus? Porque ele já foi anteriormente chamado para pastorear. E aí ele larga o pastoreio para ir para a política. Pastor George, me dá uma força aí. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Pastor Valber, nosso Deus não é um Deus de confusão, né? Eu acho que o homem, quando ele é chamado para ser pastor, ele foi chamado para apacentar. Ele foi chamado para cuidar, ele foi chamado para ganhar. Então não tem como ele no meio do chamado, da trajetória, não, peraí, agora eu vou ser político e deixar a obra honrosa que Deus colocou nas mãos dele para ele poder cumprir uma outra missão. Então eu penso que, na minha opinião, o pastor, se ele for chamado para ser pastor, ele tem que pastorear. Ele precisa honrar o chamado que Deus confiou a ele. Como falou o pastor Sandro, muito bem falado, né? No meio da caminhada, se Deus tiver que tirar ele do pastoreio e for largar o ministério e ir para a política, amém. Ele sai, estou entregando meu ministério, agora eu vou fazer uma outra missão, porque Deus me chamou para essa missão. E aí ele vai. Agora, associar as duas coisas não é possível, até porque... Então, peraí, vamos entender isso aqui nessa primeira pergunta aqui. Vamos lá. Então, quer dizer, então, que ele pode ter sido chamado por Deus... Certo? Isso aí, traz a câmera para mim aqui. Ele pode ter sido chamado por Deus e no meio da trajetória, no meio do caminho, Deus falou assim, olha, agora acabou o seu tempo aqui como pastor e você vai agora seguir uma outra carreira, algo que eu tenho para a sua vida, que é ser político. É isso que eu estou entendendo? A gente pode, Deus pode fazer isso, ele pode, no meio do caminho, a gente o camarada foi lá, escolhido, separado, consagrado, óleo derramou, porque na cabeça de político não derrama óleo, né? Exatamente. Pelo menos acho que não. Mas nos de hoje? Nos de hoje, será que... Então, assim, quando ele fica muito quieto, assim, porque lá vem bomba aí. Mas vamos lá. Então o cara foi chamado, óleo derramado na cabeça, a família estava ali, os parentes, todo mundo, aquela coisa toda. Aí, beleza, ele começa a pastorear uma igreja muito linda, membros, ovelhas, ali o povo, influenciando a sociedade, e de repente no meio do caminho ele pega, e agora Deus falou assim, acabou o seu tempo de pastorear e você vai ser um político. Rogério, me dá uma ideia sobre isso também, né? Estou aqui com o obreiro Rogério aqui, talvez. Obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. Eu entendo, né, porque praticamente eu sou envolvido com política desde pequeno. Minha família, tô falando pra você. A família da parte da minha mãe é envolvida com política, eu já sempre gostei de política, e eu entendo assim, como o pastor Sandro falou, Deus pode usar um político para virar pastor, mas desde a minha conversão e minha caminhada cristã, eu entendo que o pastor não deve virar político. Ele pode sim colaborar com a política, ele pode colaborar com a política, inclusive dando direções a um político. Alguma palavra bíblica. Mentoriano. Vamos lá. Mentoriano. É uma palavra certa. Mentoriano. Até porque eu creio que se um político ele tiver um mentor evangélico, cristão, né? Evangélico todos podem ser, tem que ser cristão, mente de Cristo. E ele pode sim colaborar muito com a sociedade. Até porque ele vai direcionar o legislado dele diante de uma palavra de Deus. E não haverá confusão, como o senhor falou. Porque a palavra de Deus não é de confusão. Se vocês não falar, eu falo. Então pastor Isley, olha me só, ajuda a melhorar. Nós não estamos mexendo numa situação nossa. Sabe qual é o problema da Igreja de Cristo hoje? Nós estamos indo lá para o Velho Testamento, porque tinha rei, porque tinha isso, tinha aquilo. O Novo Testamento é graça. E é pior do que, porque a visão de Jesus é bem diferente. A lei diz assim que se você
não adulterarás. No Novo Testamento, olha a visão, olha o que Jesus falou. Se você olhar para a mulher do próximo, pensar, você já adulterou. O conceito de Jesus de discípulo é bem maior. Meu irmão, eu já andei com político, já andei com governador de São Paulo, já mexi nessa... Eu dificilmente, olha, estou sendo sincero para os irmãos, político. Eu lembro que eu fui assessor de um prefeito, mas eu era concursado na área de tributos. E, cara, eu cansei de ver coisa errada e ter que sair fora, porque eu não podia sentar nem ver, nem me envolver. Vamos lá, o tribunal proibiu que o político use banner, outdoor, não sei o que, não é proibido? É? Como é que um prefeito dentro da cidade gasta, sei lá, 500 mil, 1 milhão? Como é que o cara gasta isso para fazer política? Se não pode mais pôr banner, outdoor, gente, tem alguma coisa aí que esse dinheiro vai para algum lugar de algum jeito. Então, como é que um pastor vai fazer campanha, vai virar doações de onde? Ele vai fazer como ele vai ser eleito se ele não entrar na regra do povão? Eu ouvi isso aí nessa eleição. A regra da máxima, né? Na máxima, é isso aí, que é dano que se recebe. Isso. Entendeu? A gente sabe que nesse meio há muita olha, existe um sistema a abraçar quando ele entra no... Enquanto não, talvez, mas vamos lá, o camarada foi lá, é prefeito da cidade de Macaé. Aí vem aquilo que é contra a palavra e pede alguma coisa para ser feito. Como é que você vai dizer não? Gente, ser político, olha... nós achamos que é certo matar? O que vocês acham? Não. E se for defesa? Legítima defesa. Legítima defesa. Aí, é complicado. Ser policial é uma boa para o crente? É uns exemplos que eu estou dando. É a mesma coisa que político. Para mim, meu irmão, com todo respeito, você que está me assistindo aí, igreja e política, passe longe um do outro. É paralela. Não vai se encontrar nunca. Pastorzão, Vamos lá. Eu já joguei fora. Aqui a abordagem é pastor, não é cristão, né? É pastor. Até agora a gente chegou quase num denominador comum de que pastor não deve ser político. O cristão, a ovelha não é problema. Mesmo sabendo mas se ela estiver bem mentoreada, bem discipulada... Isso que acabou de falar. Talvez... Então, pastor, o que acontece? Vamos lá, a pergunta foi objetiva. Por isso que eu falei, vou ser rápido. Isso. A pergunta é, pastor pode ser. Pastor, nós entramos nessa questão da máxima, a questão do comprometimento e do tempo de dedicação. Certo? Porque Deus não me pede meia hora, 1 hora. Certo? Que nós precisamos de líderes políticos cristãos, é óbvio. Isso é e lógico. aí a gente vai entrar ali para baixo, aí sim desmiuçando essa questão. Aí é óbvio. Quem são nós esses precisamos. líderes Agora políticos? a questão aqui, o primeiro ponto é, pastor, se eu tenho o meu chamado, como o pastor Walter diz, eu tenho o meu chamado dedicado ao reino, e se de repente eu entendo, de alguma forma, tá, que Deus me chamou agora para atuar na área da política, eu sou sincero, eu creio que não há como, tá, eu continuar pastoreando as ovelhas e tendo que tratar de um monte de bode lá fora. E misturar esse rebanho, que o troço vai ser complicado. Muito complicado. Vai ser complicado. Até porque a igreja, ela é um todo, ela foi chamada para ganhar homens para Cristo. E quando você se filia a algum partido, como é que vai fazer? Uma outra parte da sociedade, ela vai contra você, porque ali você está de acordo com o Estado e uma parte do Estado. Então você não pode associar isso. Olha, então você tem que abrir mão. Eu costumo dizer uma coisa simples. Não sei se me corrijam os colegas se eu estiver errado. Uma voz política nunca vai valer mais do que uma voz profética. Claro que não. Sem dúvida. Isso vai. Cada um então, tem assim, eu entendo, a gente precisa entender que dentro desse chamado que Deus chamou o camarada, Deus pegou o cara e chamou ele, consagrou, usou alguém para derramar o óleo, e todo aquele ritual ali que a gente conhece quando a gente foi consagrado. Eu não acredito que o cara vai abrir mão disso. O seu chamado. O seu chamado. Que Deus, não foi o homem que chamou. Eu até acredito, eu vou ser até um pouco radical,
que eu não acredito que Deus vai trocar isso no meio do caminho. Não vai. Eu não acredito. Que se o cara nasceu para ser pastor, ele foi consagrado a pastor, ele vai pastor até o final. Bom, rei é rei, sacerdote é sacerdote. Entendeu? O dia que o rei foi se meter a sacerdote, aconteceu tudo aquilo em Israel. Entendeu, pastor? Essa é uma questão. Mas nós respeitamos as opiniões. O cara vai até o final. Deu errado. A Billy Graham recebeu um convite, diz, né? Que Billy Graham recebeu um convite para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele foi bem enfático. Ele falou: eu não vou descer de posto, eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho hoje como autoridade sobre a minha vida. Há algo, porque infelizmente, a gente está falando aqui, pastor. Ok, vamos lá então, se a gente for discernir quem é pastor. Chamado, quem fez, quem deu, veio da onde? Isso aí. Aí tem isso tudo a ser, Isso aí. a ser Existe discutido. uma história, Porque É uma convicção que o cara tem. Não dá. Não é cair de paraquedas, não é hoje que a gente vê um monte de gente que caiu de Pastora paraquedas. Flávia Rangel. Exatamente, Pastora porque Flávia se eu Rangel. sou pastor, eu entendo o meu chamado, eu não vou descer de posto. Claro. Né? Não abro Isso mão aqui é uma disso, coisa. e acabou. Isso aqui é uma coisa. Pastora Flávia Rangel. Quem que é? Minha esposa. Então você fica quieto, porque ela fez chamado, filho. Se você chegar em casa, só o pó. Ó, até sumiu o negócio aqui. Ó, creio que o pastor foi chamado para um todo. Como pode o pastor se limitar a um partido? Você falou. Foi isso que eu falei. Exatamente. Porque quando você se filia a um abraço, partido... ó, um beijo. Ou Já ao- que ele não faz I isso, love eu you. faço, viu? Você para de mandar beber minha esposa, rapaz. Quando você se filia a um partido, você entra num grupo. E o outro grupo, particularmente, ele vai todo contra você. Lógico. E o evangelho, ele é para abranger, para você ganhar a todos, não uma parte. Cara, o evangelho é para você conquistar a todos. Tem uma lei agora que parece que não pode ter crucifixo, não tem? Em escola nenhuma. Ó, a Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus. Aí agora nós estamos querendo achar que o país que é laico é um país abençoado. Ó, peraí. Se ela fala que é Deus, um país laico não é só Deus. Concorda comigo? E como é que vai fazer um político cristão, na essência, ele governar um povo se ele for laico? Várias crenças. Entendeu? Então, é difícil. Não adianta. E outra, ele tem que defender as convicções do partido dele. Se o partido mandar votar com o governo, mesmo que seja, a partir de hoje vão acabar com a aposentadoria. Ou ele defende ou ele sai fora. Ele está entendendo? E aí você coloca a Bíblia e coloca o partido. Quem que você vai defender? O político tem que decidir. Então, essa é a questão. É muito difícil. É difícil. Pastor é difícil. Daniel passou por isso, né? Mas ele decidiu. Qual foi a opção dele? Exatamente. Então. Assentou no coração. Exatamente. Mas porque desde lá de trás ele já tinha algo no coração, tinha a base. convicção de que ele não ia se misturar. Raiz. Então o que aconteceu? A questão hoje é que quando um político ele se elege, ele é cristão e ele se elege, ele tem que compreender que vai chegar diante dele matérias, tá, para serem votadas que vão falar de família, de sexualidade, de homossexualismo, de geral. E ele tem que se posicionar. É aí que você vai saber quem é quem. Porque esse papo de joio e trigo dentro da igreja é mole você se misturar. Agora, passou da porta para fora, você sabe quem é quem. Sabe. Então, dentro das igrejas, o político vai se manifestar como trigo. Agora, passou da porta para fora, onde Aí ele tiver que vai se ver. posicionar, aí a coisa muda. Bem, o negócio tá gostoso. Tá. Vamos. Posso colaborar aqui com uma... Rapidinho, pra gente pular pra outra pergunta, senão a gente garra nessa e. Isso. No Romanos 13:1, o estudo em cima desse 13:1, ele diz assim, exclusivo serve para todos, né, que é a palavra viva. Outros acreditam que Deus concedeu ao Estado e autoridade sobre certas áreas, e a igreja sobre outras. Os cristãos devem ser leais ao Estado e à igreja, e trabalhar no meio eclesiástico ou ponto de vista. A igreja e o Estado estão ligados a duas esferas de atuação, totalmente diferentes. Uma ao mundo espiritual e ao outro ao mundo físico. Deste modo, completam-se, mas não operam em conjunto. Então, isso aí. o pastor ele tem que ter essa mente. Ele precisa entender que o que é espiritual é espiritual e aquilo que é parte política é algo que precisa ser tratado lá dentro da Câmara, dentro do Senado. E será que ele consegue entender isso? Então, aí nós vamos chegar numa conclusão dessa pergunta seguinte. Vai lá, amados pastores,
pessoal aí que tem queda para política, aquela coisa toda. Não é válido. Só que nós estamos dentro de um programa tentando trazer um esclarecimento para a nossa população. Não é válido você, pastor, largar aquilo que Deus colocou, a sua consagração, o seu chamado, para dizer assim, não, eu estou indo para lá porque a minha voz lá, eu preciso de uma voz profética. Não, nós temos a nossa voz profética dentro da igreja, fora da igreja. E eu acredito não sei se os amados aqui podem concordar comigo, acredito eu que se Deus chama alguém para um chamado específico, a voz dele sempre vai valer mais do que o político, como a gente já falou anteriormente. Ele pode sim, de repente, levantar alguém da própria igreja dele, para que represente, né, o povo de Deus, não a igreja em si, para que represente o povo evangélico de uma forma geral. Agora, largar o pastoreio, largar as ovelhas para ser político, não é válido. É válido, pastor Sandro, é válido, me corrijam aí. Selma, vocês acham que o pastor pode ser um assessor político? Aí é bom. Aí é bom. É bom porque continua na questão do pastor, né? Você não está falando de cristão, continua na questão do pastor. Eu tive uma pessoa que veio congregar com a gente uma vez e chegou a comentar que era assessor de um determinado vereador. Eu falei, mas engraçado, eu não te vejo trabalhar, não te vejo... E, não, é meu primo, e ele já tem vários assessores, e tem várias pessoas lá dentro, então eu não preciso estar comparecendo sempre que ele precisa de alguma ajuda. Ele bate o ponto e sai. Exatamente. Vamos resumir o fato. Eu cheguei para ele e falei assim, olha só, se você tiver que trabalhar 3, 5, 4, 2 vezes, não me interessa. Agora que você precisa trabalhar pelo seu salário, você precisa. Ok? Conversei com ele. Do seu salário, tá, isso que você está recebendo não te pertence. Hoje pertence à sociedade, pertence à comunidade. E você hoje está lesando a comunidade. Porque você, não estou dizendo que você, ok, você aceitou o cargo para estar do lado dele, para estar ajudando, para estar auxiliando, ok. Orientando, sendo mentor desse cara, abençoando a vida dele. Você está entendendo? Ok. Agora, você tem que executar isso lá dentro, cumprindo o seu horário de serviço. Resumindo, um mês depois não estava mais na igreja. Nem que o cara, de repente, vá lá e faça 3 orações por dia. Não, mas ele orava em casa, pô. Não. Eles não entenderam. Vamos lá bater o cartãozinho. Vamos lá bater o cartãozinho. Não, vai orar em casa. Sobe um monte pelo primo dele. Exatamente. Ele não precisa nem ser assessor para isso. Não precisa. Não precisa. Deveria. É obrigação fazer, né? Agora, mas din-din. Vou fechar minha postura. Minha postura é o seguinte: ele pode ser assessor? Para mim, ele pode ser. Desde que ele cumpra com integridade, cumpra o papel dele. Qual é o papel do assessor? Ele tem que cumprir X horas por dia. Então, cumpra as horas por dia. Tá bom, agora eu vou... Tem alguma pergunta aí? Não, eu vou falar aqui. Fala aí, fala. Aí o camarada é assessor. O pastor é assessor de um vereador que é da igreja dele. E aí o pastor está vendo lá um punhado de coisa que acontece com o vereador. Sabe que eles não gostam? E aí, o que ele faz? Não tem problema, é ele, deixa ele lá, eu não me envolvo. Se envolve. Tem que se envolver. O que acontece? Ou então ele não está ali para mentorear. Exatamente. Meu irmão, fala aí, me ajuda. Só para terminar o que eu estou falando, senão eu vou ficar perdendo nervoso. Fica não. Olha só, eu já tive a oportunidade de ser servidor num setor da Universidade do Estado de São Paulo, e eu tenho o meu chefe, meu diretor. E eu fui eleito presidente da Associação dos Servidores e levei ele para ser meu tesoureiro. Meu irmão, só deu pepino. Sabe por quê? Porque ele era meu diretor, mas não queria ser meu subordinado na associação, porque ele era tesoureiro e eu era presidente. E quando chegava no setor, ele queria que eu obedecesse ele, porque ele era meu diretor. Vocês estão entendendo? Entendi. A inversão que deu, num eu sou chefe, no outro ele é o chefe. E nós dois éramos chefes de nós mesmos, subordinados nós mesmos. O pastor lá dentro da igreja é o diretor, é o pastor, é o líder. É o líder dele. Lá na Câmara, deu ruim. O vereador é o líder. Né? Ele vai ter que respeitar. Aí então, ele manda no pastor. É esse o problema. Até porque está recebendo um laham. Pastor George. Mas aí qual é o problema disso aí? A Bíblia diz que a gente tem um livre-arbítrio, né? Eu, particularmente, na minha concepção, eu acharia que pastor não deveria ser assessor, porque ele já tem as atribuições dele, que não é pouca.
Ele tem que cuidar da igreja, uma igreja... É o que eu entendi que o pastor Sandro falou, só te cortando rapidinho, que o cara poderia, de repente, até ser um conselheiro. E, de repente, até receber alguma eu entendi, coisa. eu entendi. Eu entendi a colocação do pastor Sandro. Deixa eu só concluir. Então, ele não deveria. Mas, como a gente tem um livre-arbítrio, não é pecado ele ser assessor de alguém dentro do partido político. Tudo bem, ele vai ser o mentor, conforme o pastor Sandro falou, vai ajudar, vai cooperar, só que ele tem que estar disposto e seguro que ele vai ter que bater de frente com muita coisa. Porque quando ele chegou ali dentro, ele vai ter que assumir a postura que ele tem dentro da igreja, ali no gabinete. Então, as coisas erradas ele vai ter que denunciar. Porque ali, ele está sendo chamado para ser uma voz profética, para ser luz e sal. Aí, por que nossos cristãos hoje, dentro da política, não estão fazendo a diferença? Por que os assaltos estão aumentando, a violência? Está tudo a cada dia de mal a pior e tem entrado a cada dia mais políticos, mais cristãos no meio da política. E não tem se resolvido. Porque a gente tem deixado de ser aquilo que a gente é dentro da igreja. Lá dentro do Senado, exatamente. Agora deve ter um punhado de assessor assistindo, deve estar falando assim, é que vocês não estão no meu lugar. Ganhar 15 mil, você acha que eu vou ser a cruz do mundo? Jesus já morreu, deixa eu continuar com meus 15 mil quietinho, meus 30 mil. E o problema disso tudo aí começa lá na plataforma, né? Começa na plataforma política. Eu estava comentando, a gente estava comentando meio que off ali. Pensei que fosse lá na plataforma no mar lá. Não, é isso mesmo, eu entendi. Lá na plataforma política, né? Por quê? A gente estava comentando ali em off que eu escrevi um artigo uma vez falando por que eu não voto em cristão, em político cristão. E foi uma confusão na cidade, né? Mas eu expliquei o porquê. Porque, na verdade, infelizmente, não que eu não vote, eu voto. Foi só um chamado para poder deixar a turma acesa. Infelizmente, quando vários cristãos hoje se candidatam, a plataforma desse cara não tem nada a ver com comunidade. A plataforma desse cara não tem nada a ver com sociedade, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com igualdade, que é o papel do político e o nosso papel como cristão. Então, se o cara quer trabalhar, quer estudar para ser um político, ok, ele vai estudar para ser um político. Agora, a plataforma dele, ele tem que entender que ele não está lá para poder arrumar. Seu político aí, seu candidato, seu prefeito, que toda vez se candidata, né? A plataforma vocês vão ter ônibus para viajar, vocês vão ter equipamento de som para fazer evento na rua. Isso é obrigação, cara. Irmão, pelo amor de Deus, vamos sentar, vamos estudar, vamos convidar alguém que realmente estudou para isso e prepara uma plataforma digna da sociedade. Você não vai governar para a igreja. Hospitais, escolas. Vale a pena lembrar uma coisa muito simples. O cara não pode ser... Eu vou me candidatar para beneficiar a minha igreja. Não tem bandeira. Ele não pode se candidatar ele não tem para bandeira. ser político da igreja. A bandeira é ele Jesus, cara. Da sociedade. Exatamente. Até porque, pastor Wesley, a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Então agora, nós temos que cumprir isso aí. Quando você vê um político, vereador da onde? Da Aroeira. Vereador onde? Agora do Campo do Oeste. Não é, cara. Mas esse é o que a política foi transformada nisso. Mas não é. Está incutido na cabeça prefeito lá, do eu fui numa cidade lá no interior de São Paulo, cidade de Cunha. O prefeito era oposição ao vereador daquele bairro. Cara, eu andei numa estrada para chegar num sítio que eu orei pela mãe do prefeito a estrada inteira. Porque a gente não pode xingar. Sabe por quê? Tira as maldições da vida daquela mulher, porque... Se o cara é a oposição do vereador, sabe o que ele fez? Não vai beneficiar lá. Ele estragou a estrada porque o vereador era oposição. Ou seja, a mente tacanha de burro daquele prefeito, me perdoe, mas a gente não pode comparar imagens semelhantes. Mas o animalzinho foi Jesus que fez também, foi Deus que fez. Mas, foi o burrinho que ele fez também. Só para o animalzinho ficar chateado. Não, verdade, pastor. O cara, sabe o que o cara fez? É verdade. Sabe o que o camarada fez? Ele pegou e estragou a estrada porque o vereador não era do partido dele. Ou seja, ele foi eleito prefeito para um grupo só. E nós vemos isso na cidade de Macaé, em todas as cidades, em Brasília. Eu sou deputado da onde? Porque o prefeito, pastor, ele foca no candidato, ele não foca no eleitor. Ele é uma foca. Se ele passar a focar no eleitor... vamos supor se nessa comunidade 15 pessoas, a comunidade que pertence lá 50 pessoas. Se 20 lá, porque o voto é secreto, né, até então, 20 pessoas votou nesse prefeito e ele não sabe. Esses 20 pessoas estão sendo prejudicadas. Não, mas não, o resto se ele fosse
Então, Se ele fosse é analisar complicado. como um ser humano decente, ele ia falar assim, tem 50 pessoas lá que não votaram em mim, porque ele não sabe, diz que ele não sabe, mas vão ser meus futuros eleitores, porque eu vou mudar aquele bairro lá. Fazer um trabalho bonito. Cara, agora, mas isso, sabe qual é o erro? O erro é nosso. É nosso. Porque nós votamos, permitimos, por exemplo, povo evangélico. Ó, se você for olhar lá os deputados, meu filho, é só carcará sanguinolento que tem lá, pai. Deputado, senador, é tudo camarada que tá puxando a sardinha, a brasa para sua sardinha. Eles colocam emissor de televisão, emissor de rádio para a igreja, eles fazem isso, fazem aquilo. Eles esquecem de fazer o principal, que é governar para a comunidade. Para a sociedade. Para toda a É sociedade. verdade. Gente, vamos para trás, vamos para frente, que até vem gente. Vamos lá, com toda a força concentrada para frente, nós vamos para a nossa próxima pergunta. A primeira, pastor, pode ser político, a gente acha que não é legal, porque ele foi chamado. Agora, a nossa segunda pergunta, essa aqui, é para esquentar, e nós vamos responder essa, e depois nós vamos para os nossos comerciais. Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta, a gente vai para os nossos comerciais, e a gente volta rapidinho. Vou fazer a pergunta. A pergunta é o seguinte, já vão pensando aí, hein? O crente pode votar em alguém de outra religião? Ei! O crente só pode votar em crente. Posso votar num camarada que é macumbeiro, que é espírita, que é católico, que é budista, que é seixonoye, sei lá o quê? Ou ele só pode votar em alguém que é evangélico? A gente responde daqui a pouco, nosso WhatsApp está em alta, e a gente vai para os nossos comerciais, e daqui a pouquinho a gente volta com essa pergunta. E se você não falar? A gente vai falar e vai quebrar Nós aqui. vamos aqui nesse lugar. Vamos lá para os nossos comerciais. Roda aí, meninos! Deus abençoe Macaé em nome de Jesus Cristo. Vamos lá? Tá aí, ó. Restaurante Caipira da Serra, um ambiente agradável e descontraído que vai conquistar você. Todos os dias servimos a partir das 11 horas os mais deliciosos pratos da comida brasileira. Venha desvendar nossos segredos. Você é nosso convidado especial. Restaurante Caipira da Serra, comida tipicamente brasileira. Rodovia BR-101, quilômetro 175. Telefone 22-2791-9100. Em Macaé, Grife Móveis Planejados. Lá você planeja sua cozinha, seu dormitório, seu closet, seu escritório, home theaters, portões, decks de madeira e muito mais. Grife Móveis Planejados. Pertinho de você, na rua Elis Regina, número 286, no Barra Mares, próximo ao Atacadão. E atenção, as primeiras pessoas que ligarem ganham 10% de desconto. Para contratar ou informações, ligue 998765596 ou 3051-8103. Saia da mesmice, venha para Grife Móveis Planejados. 998765596 ou 3051-8103. Direção Fábio Lima. É uma das empresas que mais cresce no ramo de veículos novos e seminovos em Macaé. Todo esse sucesso se deve ao comprometimento da empresa com sua missão, visão e valores. A Vitrine Veículos busca o perfeccionismo para servir cada vez melhor. Transparência e respeito com os clientes são as qualidades que fazem com que a Vitrine Veículos seja uma marca forte e confiável. Venha já adquirir o seu automóvel na Vitrine Veículos. O escritório ArcClean Arquitetos surgiu com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas através de inovações em soluções sustentáveis nos projetos de arquitetura das edificações, conquistando a confiança e a admiração de seus clientes e parceiros com comprometimento e responsabilidade ambiental. A ArcClean Arquitetos tem sua sede à Rua Geraldo Souza Maciel, número 12, na Riviera Fluminense, Macaé, Rio de Janeiro. Telefone 22 21 41 52 67.
Ok, gente, estamos de volta. O programa hoje está quentíssimo. Se você não falar, eu falo. Igreja versus política. E como eu prometi, nós vamos voltar aqui com uma pergunta que é top. E aí essa pergunta aqui a gente vai responder rapidinho para a gente tocar o barco aqui, porque senão a gente garra. O crente pode votar, pastor Jorge, em alguém que é de outra religião? Sim ou não? Não. Rogério, o que você acha? A minha opinião, não. Pastor Sandro? Eu vou avaliar o cabra. Vai avaliar? Tenso, né? É tenso? Porque... tenso. Cara, Eu não voto nele. Mas, como eu disse, infelizmente, a plataforma política é fundamental para a sociedade. Então, infelizmente, eu pego um camarada que ele é cristão, ele é evangélico, ele é pastor, mas a plataforma dele é ajudar a igreja, eu vou votar nesse cara, eu vou estar fazendo mal igual ou pior a votar num camarada que ele tem uma plataforma política e não vai se envolver em determinadas situações, mas vai ser justo com a sociedade. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então... Mas o justo pode não ser cristão, justiça não é só para cristão. Essa é a questão. Particularmente, eu conheço homens que eu não são votaria, justos, mas não são cristãos. Mas são justos, são honestos, honram seus afazeres, são dignos, honram mulheres, não bebe, sei lá, não faz um monte de coisa que o pessoal considera, não vão para o céu. Porque mas são justos. Também do cara, a gente fala que da justiça de Deus, exatamente. Por isso que eu estou falando, exatamente. Entendeu? É só para a gente não confundir aí. Ele não é cristão, mas ele é um cara íntegro, um cara justo, é um cara. Não estou falando de justiça de santidade, estou falando de justiça terrena. Ele é íntegro, ele tem uma. Exatamente, falando de justiça terrena. Só que quando a Bíblia fala injusto, ela não está falando uma pessoa assim. Ela está falando uma pessoa que seja totalmente, tem um coração convertido a Deus. A Bíblia não tudo que ela fala, ela vai colocar, vai focar Deus, ela vai focar o Criador. Então, quando fala injusto, é aquele que é totalmente piedoso, a Deus. Que governa com prudência pelo Senhor. Então, quando um justo governa, ela não está... não está falando de santidade, não. Eu estava em São Paulo quando a Luísa Irundina foi governar. Ela era justa, ela encheu São Paulo de nordestino. Se você olhar lá naquela época em São Paulo, eu caminhava por lá, ela disse que trouxe todo mundo, o senhor Leginho sofria embaixo de viadutos, sofrendo. São Paulo ficou totalmente destruída, um caos. Por quê? Porque ela era justa. Né? Então não é essa a justiça. Quando o justo, ele está dizendo assim, aquele que tem temor a Deus, e quem tem temor a Deus nós sabemos quem tem. O problema é achar essa pessoa dentro da igreja. Ou ou uma pessoa que tem que ser salva. E preparada para a função, né? Não, é claro que a opção, vamos deixar claro aqui, a opção de voto é em uma pessoa que seja cristã, que vai defender os valores. Do outro lado também. Perdão, pastor. A colocação é a seguinte: nós estamos falando de política, certo? Então, se eu tenho hoje um camarada que ele é evangélico, tá? Mas ele não tem princípios. Ele não tem plataforma, ele não tem sabedoria, ele não tem nada. Eu vou votar no cara desse. Mas então, por quê? Mas aí o que acontece? Entendi. Mas aqui a pergunta é voltada para religião. Está falando assim, eu posso votar o crente, ele pode votar em alguém que é de outra religião? Então, essa é a pergunta. Não está falando que o cristão que está lá no local lá é o cara que não é capacitado, nós estamos falando não tem um coração dele. Ele só vota no outro se ele não tiver esse. É isso que eu estou dizendo. O que eu estou entendendo que o professor Santos está falando, uma coisa que a gente precisa analisar, é se o camarada que ele candidato... Vamos dar um exemplo. O cara tem duas opções lá. Ele tem um camarada, por exemplo, que é de uma outra religião e tem um cristão. Só que esse cara aqui que é dessa religião aqui, o cara estudou, fez faculdade, fez administração, fez não sei o quê, se preparou todo. O cara sabe o que vai fazer quando chegar lá dentro. Porém, eu tenho um irmãozinho aqui, o seu não sei das contas lá das couves lá, que o cara não sabe escrever um ó com copo. Mas o cara é candidato, ele é irmão. Aí eu faço o quê? Eu voto nesse cara aqui que é preparado. Lógico que de repente... Mas aí você foge da pergunta aqui, né? Você vai para uma outra... Não, mas a pergunta é essa. Eu posso votar... Porque senão, se você for nesse sentido de que o justo, eu vou votar em Hitler. Mas aí eu vou votar em Hitler para acontecer o que aconteceu, porque o cara não traía a mulher, não bebia, era um cara justo, mas... A plataforma dele era outra. A gente tem que analisar, o que a gente precisa analisar é se verdadeiramente esse cristão que a gente vai votar nele, se ele está preparado para governar. Aí eu posso votar nele ou não?
Eles sendo de uma outra religião. Mas o cara às vezes é preparado. Então, Deixa eu fazer um paralelo, pastor. Deixa eu fazer um Deixa paralelo. o Rogério dar uma palavra aqui. Fala, Rogério. Assim, como eleitor e como cristão, não sou pastor, mas estou caminhando para tal, eu acho que o cristão e o pastor, né, eu acho que o primeiro pastor ele tem que analisar, até para passar para suas ovelhas, o seguinte: o que vai a palavra de Deus. No versículo 3 e 4, eles dão, eu não vou ler o versículo, mas eles dão um estudo assim, ó. Quando as autoridades são injustas, as pessoas de bem se sentem atemorizadas. Isso aqui já diz o seguinte: se você não presta atenção na plataforma de política, né, daquele político, você comete uma infração de votar numa pessoa que ela não é cristã, todos podem sofrer consequências. Primeiro a gente tem que ver a palavra, orar, e aí Deus vai nos mostrar aquele que é o caminho certo. Entendi. Eu acredito. Se a pessoa ela é uma pessoa realmente tem temor a Deus e a palavra, Deus vai mostrar o caminho certo. Deus vai mostrar. Peraí, pastor, peraí. Senão o pessoal vai bater no senhor aí, ó. Aê! Ele o microfone estava desligado. Ao vivo é assim mesmo, gente. Fica Então, tranquilo. eu creio que Deus mostra o caminho certo. E, inclusive, vai mostrar também as pessoas certas. Até porque a política hoje ela está tão degradada e a igreja ela está realmente precisando de pessoas que vai... Tá bom, pastor? Né? Meu irmão, tá bom. Não, senão eu vou ficar nervoso. Fala que senão eu falo. Fala que não falo. Olha só, Meu parecer que não pode. Eu acho que não pode, entre não. um Questão camarada tipo Bill Gates e um irmãozinho simples, que não tenha a escolaridade, porque ele tem que fazer o óculos copo, senão não pode ser candidato, ele tem que ser alfabetizado. E temente a Deus, eu fico irmãozinho simples temente a Deus. Também. Por quê? Porque é muito mais provável que esse camarada não me obrigue a fazer coisas contra Deus do que aquele outro vai tentar fazer. É isso que eu O que penso. acontece? Nós temos que entender que a Bíblia fala, nós sabemos disso, somos pastores, né? Toda a colocação que ela fala é quanto ao homem que tem o prazer no Senhor, o homem que é convertido verdadeiramente. Aí você vai falar, pô, mas você tem um camarada que tá aí, nós colocamos médico, colocamos tudo quanto é coisa, não resolve. Responsabilidade deles. Eles não resolvem. Ué, não é verdade? Olha pra você ver. E ó, eu ainda vou dizer pra você, se chegar lá em Brasília, tem ninguém que até comprou diploma. Sim. Pra dizer que é alguma coisa. Porque ele chega lá, vê um punhado de, pô, tudo aqui é doutor, advogado, eu vou comprar o meu. Eu não sei quem, mas é capaz. Por quê? É capaz. Então, eu digo que é o seguinte. O Lula não comprou, né? Não, ele é doutor honoris causa, cara. Toda causa que é dele, ele é honoris. Então, todas as causas da Petrobras ele é honoris. Então, o que a gente tem que fazer? Eu ainda acredito que o melhor para nós, é ainda votar no temente a Deus. Naquele que é temente a Deus. Aí eu não sei se é Assembleia, se é Metodista, se é Batista, se é Católico, mas é temente a Deus, que realmente tem medo. Temente é ter medo e respeito. Não adianta falar assim, não, a gente tem que respeitar. Temente, sabe que Deus vai pesar sua mão no dia final. Tem princípios. E outra, tem princípios. Porque um crente tem que ter princípios. Então né? vamos lá, então. Peraí, Tem pergunta? tem pergunta, senão a irmã gente, tem Andrade, um abraço, Deus abençoe. Andrade eu também sou, então tu é feliz, né, minha irmã? Boa tarde. Se pastor na política não combina, por que muitos pastores se corrompem no período das eleições? É por isso, irmã. Não combina e o cara vai se corromper mesmo. Vende a igreja de porteira fechada. É vergonhoso. É vergonhoso. Tô nervoso, hein? Não quebra o vidro, não. E toda vez que chega nessa época, o político que vai visitar a igreja, ele olha para o pastor e olha para as cabecinhas, porque ele só visita, geralmente, a igreja que tem muitas cabecinhas para votar nele. Mas isso aí é outra hora. Deixa esquentar ali. Deixa esquentar. Vamos aqui para uma vamos pôr no óleo, mas vamos deixar a gente já falou sobre pastor assessor, né? A gente já falou sobre isso. Agora, a pergunta é rápida aqui, objetiva. Rápida e bem objetiva. O crente pode fazer ou participar de manifestações políticas? Tipo impeachment. Pau tá quebrando na rua. Eu posso pintar a cara ou eu vou pro joelho?
Olha só, é isso que eu iria falar, né? Você tem várias formas de você participar, Dá, né? de você se manifestar. Nós, como igreja, a gente sabe do poder que existe na oração, né? Então, como igreja, particularmente eu entendo que nós temos que participar sim, mas com os nossos joelhos dobrados, em oração, clamando para que o Senhor possa... Pastor, não pode não, pastor Sandro. Pegar a igreja com tudo e falar assim, ó, vamos pra rua e vão sacudir Quebrar e vamos gritar tudo. fora Dilma. Fora Dilma, fora não sei Tchau, quem. querida. Vai embora, que não sei o quê. É claro que a gente não pode depredar nenhum tipo de patrimônio, aquela coisa toda. Mas ir pra rua para quebrar o pau, pode ou não pode, pastor Sandro? O pastor já acha que não pode. Esté 4,14. Esté 4,14. Tudo que é preciso para os maus prevalecer é que os bons não façam nada. Eu vou aí, de cabeça então primeiro. Precisamos discernir também. Esse negócio para mim é água, é ferro, fogo, vamos lá. Vamos discernir a coisa. Tá? O que a gente precisa entender é o seguinte, se cruzarmos os braços, a oração é obrigação. Ah, eu vou para o monte, eu posso ir para o monte. Não, a oração é obrigação da igreja. Trazer o céu para a terra é obrigação. Você está entendendo? Agora, o que os maus precisam para prevalecer é exatamente que os bons não façam nada. Que os bons não façam nada. Por exemplo, na ocasião em que Saul estava governando, as mulheres, e tudo começou por causa de uma canção, tema passado, né? Tudo começou por causa de uma música. Tudo começou por causa de uma música. As mulheres passaram, Saul vinha e de repente elas cantam. Porque Saul matou milhares e Davi 10 milhares. O tempo fechou. Aquilo ali era uma manifestação. Uma manifestação de quê? Não estou dizendo que estavam indo, pulando, não era em prol disso. Entenda um contexto. Entendi. Havia uma manifestação. Havia alguém dizendo, Saul, cara, tu está errado. Você não está vendo o que você está fazendo? Olha a sua postura, olha como você se comporta. Tem alguém aqui que temos chamado e está sobressaindo. Ali startou tudo. Porque ali começou a perseguição, ali começou tudo. Aí. Então, para mim é o seguinte, tudo que os maus precisam para prosperar é o silêncio dos bens. Não concordo com a igreja se fechar. Não concordo com entrar em baderna. Existem várias formas. Isso que eu falei. Não concordo com Existem baderna. várias formas de se manifestar. Exatamente, mas tem que se manifestar para mim. Tá? Diante da Bíblia. Eu acho Diante da isso aí Bíblia. é manifestou, obrigatório. expulsa. Manifestou. Vai pra rua. Pode ir pra rua ou não Se pode? manifestar, E o último expulsa. apaga a luz e fecha a porta. Não, É a seguinte olha hora. só, como todo brasileiro, né? Eu acho que a meia dúzia foi contra, mas a saída da Dilma. Mas eu acho assim, o poder da oração. A igreja, ela tem que se manifestar mais dentro, como igreja, e não como no meio do povo do mundão. Como igreja. Ela tem que ter a posição dela, ela pode se manifestar. Poderiam ter chamado aí uma passeata só do povo da igreja, uma palavra, olha, a igreja se manifesta a favor... A igreja está aqui, Mas ó. é manifestação. É manifestação. É manifestação. A Bíblia diz que os Isso. filhos das trevas estão esperando a manifestação dos filhos da luz. Só que não na mesma... A igreja ela não tem que se posicionar. A igreja ela não tem que se posicionar no caso porque uma coisa a gente pode entender, tem que ter um contexto. A gente não pode resistir a uma autoridade, porque a Bíblia diz que quem resiste traz sobre si condenação. Exatamente. Eu fui contra, continuo sendo contra e bato contra a crente que vai para Facebook fazer charge de governo, fazer charge de não sei o quê, fazer piadinha maldosa, como teve muitas aí com a Porque aí já presidente peca na Entende? questão. Quantos textos nós temos sobre respeitar a autoridade? Autoridade, se o cara foi eleito. Agora, ele só assume se Deus permitir. Se ele assumiu, exatamente, a autoridade constituída por Deus, eu posso votar no cara. Agora ele vai assumir ou não, se Deus permitir. Agora, se ele chegou a assumir o cargo depois da eleição, Deus permitiu. Agora existe uma autoridade sobre esse cara. Política, sim, é uma autoridade. E a Bíblia nos ensina a honrar. É uma coisa, a gente não pode misturar as bolas. E aí a gente precisa entender... Então, se você vai para poder, dependendo do que você vai falar, o que é desonra, é desonra. Então, cuidado com a palavra. E aí a gente precisa entender também, literalmente, o que é a igreja ir para a rua e desonrar uma autoridade. Sim. Entende? A gente precisa ficar ligado nisso. Essas passeatas, existe xingamento,
existe jogar pedra nos outros. Por isso que não pode ser a mesma coisa. Existe, Você falou uma coisa certinha aí. Tem que ser separado. Isso aí. Depredação de patrimônios históricos, Não, né? tá tudo fora. Tem que ser uma coisa... E aí o cristão vai estar envolvido com isso? Olha, por que não faz a caminhada? Faz uma caminhada, todas as igrejas chegam no local, começa a orar, faz um culto e manifesta a oração. Isso o pastor Silas Malafaia fez em Brasília. Entendeu? Exatamente. Foi válido. Pegou, Agora, fez um culto em frente ao Congresso Nacional em Brasília. Aí a igreja, né? A igreja, isso aí. Tanto que houve um relato, uma coisa que eu achei linda, que houve um relato lá da Polícia Militar de Brasília, que a manifestação teve para mais de 1 milhão de pessoas, sem ter uma confusão. Sem ter uma batalha, testemunho sem vivo, ter uma depredação, porque todos que estavam ali estavam orando, estavam clamando para que Deus entrasse. Então é o seguinte, gente, chegamos aqui a um denominador comum. Não se omitiu e não fez baderna. Podemos nos manifestar, porém, como igreja, está chegando um WhatsApp para nós, como igreja, o WhatsApp está na tela, 99920 1919, você manda o seu zap para cá, tá aí na tela aí, ó, 99920 1919, tá aí o nosso WhatsApp, tá vendo aí, ó? Tá aí, manda pra cá. Vamos pra próxima pergunta, porque o negócio tá jeitoso. Pastor, tá bacana. Como é que esse cristão que tá na manifestação dessa, xingando o político, ele depois pode falar do amor de Cristo? Ele não pode, vai ele já dar, não é nem pastor. mais cristão Ó, ali, se ele você já... estiver na manifestação, não, fazer uma laba cheia. E xingue em línguas também, que ninguém vai entender. Seja abençoado. Isso aí eu vou dizer pra você. É lícito fazer programa político dentro da igreja? Pô, não tem política dentro da ninguém igreja. vai responder isso, ninguém vai. Não dá. Passa pra outra, cara. Tá de Pode ou brincadeira. não pode? Depois que nós batemos todo mundo aqui, você não Pode? tem nem como Púlpito resposta. não é palanque. Púlpito não é palanque. Fala uma frase rápida. pra isso. Rápida? Rápida. Enquanto existir compradores, vão existir cambistas. Enquanto tiver gente disposta a comprar, vai ter gente pagando. É isso aí. Pastor que cede o púlpito para política não é pastor e tem que se converter. Pronto, falei. Pra gente terminar, que o nosso programa tá chegando ao final. É isso. Aí agora, como você falou que política agora não pode usar mais as plaquinhas na rua, não pode nada disso, nós chegamos na era dos adesivos perfurados nos carros. Em troca de gasolina. Troca gasolina não pode, gente? É verdade. Eu boto lá Troca um de adesivo no gasolina. meu carro e o camarada me dá 10 litros de gasolina por semana, 20 litros, 50 litros, enche o tanque, seja lá o que for, gasolina caro do jeito que tá. Quer ganhar dinheiro? Vende um rim. Tem um monte de gente precisando de rim. Vende um rim, cara. Vende um rim que você vai se dar bem, então. Ué. Aí tem um cavalo, que pega quando a gente dá o adesivo. Irmão, põe adesivo do carro aí da igreja. Pastor, infelizmente eu não posso dizer qual igreja que eu sou. É cavalo mesmo, né? Posso ou não posso, pastor Adesivo. Jorge? O camarada chega, vai lá, o cara chega lá, é candidato lá da sua igreja, às vezes o cara é crente, bacana. Aí o cara fala assim, pastorzão, pô, bota o adesivo lá no carro lá. Já pediram, já aconteceu. E aí eu vou te dar lá, pô, você pode Você andava num carro todo adesivado, cara. Não, mas não era. A Fox, cara. Não, mas não é política. Eu penso o seguinte, eu vou dar um parecer aqui. E me corrijam aí. Eu posso colar um adesivo de político no meu carro. Porque eu tenho direito do voto. E eu posso votar em quem eu quiser. Poder você pode. Mas não trocar. Não trocar. Calma, gente. Deixa eu Exatamente. terminar de falar. Vocês estão afoitos hoje pra Não caramba. tô nervoso. Se você não falar, a gente fala. Você não falar, eu falo, cara. Pô. Agora, eu não posso receber. Não dá, gente. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Não tem como. Traz a câmera pra mim. E se depois que ele. Não, deixa a câmera aberta. Volta da mesa. E se depois que ele colocar um adesivinho lá, ele vir com uma ofertinha bonitinha? Não vale. Irmão, quero te abençoar. Você é um cara abençoado. Não, eu vou te abençoar, não quero saber. Ué, foi o que o Cunha fez Eu isso, senti pô. no coração, meu irmão, te abençoar depois desse adesivo. Aqui, o Cunha fez isso, cara. Ele foi tão Alguns abençoado. milhõezinhos. Ele foi tão abençoado os com aquele dinheiro da milhõezinhos. Petrobras que ele resolveu dar uma oferta pra igreja dele lá, cara. Qual o problema? Pode não. Pode Só não. porque o dinheiro vem de propina? Isso. Eu posso falar sobre isso. Eu penso que se você não sabe a fonte, Não e o recebo. cara foi lá, já aconteceu isso na igreja, de gente chegar lá, pegar um envelope, botar lá tipo 2, 3 mil reais e botar lá dentro, não botar nome, não botar nada. A igreja tá cheia, a igreja é um local público. Não, aí não Você tem sabe jeito. quem tá aí, não tem Tem como. jeito. Agora se o cara chega e fala assim, ô pastor,
esse chequinho aqui de 1 milhão. É 10% ali da peça. Por causa daquele adesivo lá. Que 1 milhão, Deus me cara. Você vai abençoe. falar não, bicho. 1 milhão termina tudo de uma vez, Olha irmão. pra mim. 1 milhão? Olha nos meus olhos. Se for 100 só, pô, irmão, 1 milhão, né? 1 milhão? 1 milhão, cara? R$100, Não pô. dá, cara. É aí que a gente está perdendo terreno pro inimigo. É isso Exatamente. aí. Não dá, Muita não dá. gente hoje... Gente, traz a câmera pra mim aqui. Exatamente. Não, pra mim, traz aqui. Deixa eu dar um recado aqui pro pessoal, aqui, pra você ficar ligado. Gente, não é válido você vender o seu voto. E até porque é o seguinte, às vezes você cola até o adesivo no carro e nem vota no cara, tu vota, cara. Safado. Isso, eu vou falar a verdade, isso é sacanagem, gente. Você pegar o adesivo, colocar no carro, pega a gasolina até chegar na época da eleição e quando chega lá na urna, nem votar no cara, tu tá votando. Não, e eu quero também, você tá perto Vai, fala. Olha um detalhe, se você vender o seu voto, ele não é mais seu. Deixa o cara roubar. Ele já Fecha a pagou. boca. É isso aí, Deixa, porque vendeu o seu Não voto. vale, gente. Não importa vale. se é uma marmitex, uma cesta básica, se você Não vale. vendeu o seu voto, perdeu o direito a tudo. Não vale. Perdeu o direito ao seu voto. Não vale. vale. Ó, não é válido Não vale. você pegar e colar. Se o cara for seu amigo, o político for seu amigo, for um cara seu amigo, e ele quiser botar o adesivo lá, bota 0,800, ó, bota lá no meu carro, bacana, glória a Deus. Se você for assessor do cara, aí se você está trabalhando, você pode receber, porque você está trabalhando pro camarada. ele, é. Beleza. Agora pegar e botar um adesivo no carro, você nem votar no cara, só para você ir lá, ó, Corta não pra é mim, corta válido. pra mim, corta Vamos pra lá. mim. Vamos fechando o nosso programa, infelizmente, está quase chegando ao final, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha aqui pra gente fechar mesmo o nosso programa de hoje. Se você não falar, eu falo. Se você quiser mandar um zap pra gente, tá lá, ó, 999201919. A igreja é obrigada a apoiar o candidato do pastor? Agora que eu quero ver. Eu tenho um candidato. Vou promover o pastor Sandro. Abre a câmera aqui. Justo Pastor eu? Sandro, não, você vai ser Pastor. meu bucho aqui. Não. Pastor Sandro, membro da minha igreja, né? Ele não é pastor porque pastor não pode, mas é membro lá da minha só igreja, E eu vou pegar e vou lançar ele como candidato a vereador. Não, prefeito, então. Prefeito, tá bom, vamos lá. com as pro cargo cabeça mais alto. logo, né? Prefeito. O Preparado. povo da minha igreja, preparado. O povo da minha igreja é obrigado a votar nele porque o pastor lançou, porque eu estou votando? Sim ou não, gente? Pastor George, depois do Rogério. Pai, ele pastor Sandro, pra protege gente você pra fechar. caramba. Tudo começa com você, já viu? Viu? É porque você tá mais bonito Eu que a tô- nossa piscina aí. Eu tô na linha de frente aqui, Isso né? aí. Pode ou não pode, pastor? Olha só, pastor Valber. Rapidinho, porque já acabou o Já programa. acabou o tá? programa. Finalzinho. Bate-papo, rapidinho. Eu entendo o seguinte, nós, pastores, o senhor é influenciador. Né? Influenciador a gente influencia. Exatamente. Quando a gente lança alguém, a gente está colocando o nosso nome na frente desse alguém. Exatamente. Entendeu? Então, se a gente está lançando, se a gente é homem de Deus, trabalhamos na obra, somos fiéis, a igreja, quando olha para a gente, ela vai votar porque a gente está Mas lançando pode essa virar uma pessoa. imposição? Não. Se for, gente, ó, vocês Não, têm não. que votar no cara. Não, tem não, que... não. Se não votar, vai ser Então, excluído. Democracia até dentro da igreja tem que Rapidinho ter. pra gente fechar o programa, se você não falar, eu falo. Eu concordo Hoje foi com o benção. senhor. Na democracia, inclusive, tem um pastor, professor meu do seminário, que o irmão dele veio candidato e ele fez isso no seminário. Ele colocou a plataforma de trabalho do candidato e não colocou nenhuma imposição. Então, os irmãos lá, inclusive, receberam de graça, né, da questão que não era uma imposição, né? Era só uma plataforma de trabalho e expor uma pessoa que está no meio evangélico. Porque a gente sabe que tem pastor que o cara fica até com raiva. Justamente. Se o povo, se eu sou pastor e eu conto, olha, eu tenho 500 ovelhas. Então isso quer dizer que eu tenho 500 votos. Se Aí ele tá ninguém não vendendo. votar, o povo vai quebrar. Aí ele vende. Mas tem que quebrar mesmo, ele é Ele candidato. passa a vender o Não, voto. porque o cara acha que o do povo é cordeiro obrigado a votar no cara que ele está votando. Não, aí. Pastor Santos, para Fala gente aí. fechar aí, e aí o pastor William fecha o programa. Eu queria, se desse tempo, pelo menos, como a gente fez semana passada, uma oração de 30 segundos. O pastor William vai orar e a gente fecha o nosso programa. Você tem 30 segundos para responder essa pergunta para a gente fechar o programa. Não é obrigado. Ponto final. Não é obrigado e quero só fechar aqui com isso, já que é 30 segundos. William Wilber, 30 anos militou no parlamento da Inglaterra. Tá? E ele fez isso e cristão. Depois de 30 anos lutando para acabar com a escravatura, com tudo mais, ele decidiu parar para poder assumir o chamado dele, cristão e de obreiro. E o irmão chegou para ele, orou e falou, não, permanece onde você está. E ele permaneceu. Quer ser político, cara? Seja bênção
seja um abençoador. Agora, se você é pastor, cumpra o seu chamado, em nome de Jesus. Pastor Wilson, podemos orar? Esse programa está chegando ao final. Não, mas lá em cima eles, graças comigo, a Deus, eles quebram o galho meu, tá? Certa vez um político, já reeleito 3, 4 vezes, um grande político, ele era apaixonado pela política. E ele resolveu chegar na última, era a última mandato dele, e o filho perguntou: pai, por que o senhor vai abandonar aquilo que o senhor mais gosta? Ele disse assim: porque todo político tem um preço. E o filho perguntou: mas pai, o senhor nunca se vendeu, eu nunca vi o senhor fazer nada errado. Ele falou assim: não, meu filho, não é por isso, é porque já estão chegando no meu valor. Então ele disse assim: ó, já estão chegando no meu preço, vai chegar uma hora que eles vão me comprar e eu vou me vender, então deixa eu cair fora antes. Política é complicado, tem pessoas, para o crente é complicado, mas se você tem temor a Deus, se no teu coração realmente a palavra do Senhor está escondida, porque diz que quando a gente esconde a palavra, é justamente para não pecar contra Deus, então você vai em frente, que nós estamos precisando de homens assim, que brilhe nesse mundo de trevas, e aí homens que sejam exemplo. E aí vale um entendeu? Parabéns para você que é político, que está lá dentro, lutando pelos direitos da sociedade, sim, né, por essas leis malucas que estão tendo aí, né, algumas querendo aprovar algumas leis que vão contra a família. Você está de parabéns, continue firme. O papel nosso como pastores, igreja, é continuar orando pela sua vida, como nós temos alguns políticos que estão lá no Senado, estão representando não só o povo de Deus, mas toda a sociedade, todas as famílias, independente do credo religioso, orando para que essas leis não cheguem a atingir as nossas famílias. Parabéns. Você que é pastor, continue firme no propósito, não se iluda, principalmente com cargo ou quantias políticas, porque o que Deus tem para te dar é infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, como está escrito lá em Efésios capítulo 3, verso 20. Fechamos o nosso programa. Obrigado, pastor William vai orar. Obrigado pela sua audiência. Quinta-feira que vem nós estamos de volta. Durante a semana nós vamos aí liberar o assunto de quinta-feira que vem. Obrigado. Deus te abençoe. Qual que é o assunto mesmo? Ao vivo assim agora a gente não lembra. Eu vou lançar no ar para a gente falar durante a semana o assunto que nós vamos ter semana que vem. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Uma semana abençoadíssima, um final de semana tremendo. Para você que ainda não é evangélico, procure uma igreja evangélica, congregue. Nós temos a igreja Batista Jardim Maringá, né, que está aí de portas abertas. Tem a Adave lá no Lagomar. Tem a igreja Betel ali na Télio Barreto, em frente ali ao DR. Tem a igreja Batista Aliança Eterna no Parque Aeroporto. Então você pode procurar uma igreja evangélica, congregar, e com certeza Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Beijo no coração. Posso mandar beijo para a esposa de novo, coraçãozinho? Beijo para minha esposa, as crianças que estão em casa assistindo, a todo o povo da igreja Batista Aliança Eterna. Pastor Wesley, obrigado mais uma vez. Vamos orar? Esse cara não vai falar do coraçãozinho de novo, não, pelo amor de Deus, hein? Uma média. Tem que fazer uma média, né, filho? Está depositando. Depois ele vai sacar. Vamos lá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Agradecemos por este momento que estivemos juntos, falando da tua obra, Senhor. Que esse povo, nosso povo em Macaé, seja esclarecido. Jesus, e eu peço, Senhor, que nós possamos levantar homens que sejam políticos, que tenham temor, que sejam luz neste mundo de trevas. Nós precisamos, porque quando o governo ele é um governo terrível, é um governo de mão pesada sobre o povo, diz a tua palavra diz que o povo geme. Verdade, então os impostos começam a crescer, a falta de dinheiro, falta de emprego. Então, Pai, nós queremos colocar nossos governantes nas tuas mãos. Queremos ser luz para eles. Pai, todos os pastores que vivem fazendo do seu altar uma política, eles sejam esclarecidos essa tarde. Em nome de Jesus, eles possam pensar de uma outra forma, que pregar o teu evangelho, que viver a tua palavra é o melhor, é o maior, a grande obra que o Senhor propôs na nossa vida. Obrigado por cada participante aqui, pelas famílias, e ser com a TV Costa do Sol, em nome de Jesus. Amém. Pastor, se o senhor não falar... A gente fala.
Vamos falar todo mundo agora. É. Deus abençoe, gente. Obrigado. Fique na paz de Cristo. Beijo no coração. Semana abençoada. Vamos que vamos. Se você não falar, eu falo. Obrigado, gente. Tchau.